Olá, alunos, tudo bem com vocês? Professor Vinícius aqui, trazendo mais uma aula de ciências. Na nossa aula de hoje, a gente vai falar um pouquinho a respeito das minhocas, né, dos moluscos e seu ciclo de reprodução, tá? Então, dentro das minhocas, que são os poliquetos, né, que são os anelídeos, a gente vai falar um pouquinho a respeito do ciclo de reprodução desses organismos vivos, né, como ele acontece e tudo mais. Vamos então para a nossa aula agora. Estou dando continuidade lá da nossa aula, né? Semana passada a gente estava falando um pouquinho a respeito lá das sanguessugas, né? Depois a gente falou um pouquinho a respeito dos poliquetos, né? Que são um grupo de anelídeos do mar. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre as minhocas, que são assim, o grupo mais comum que a gente consegue encontrar com mais facilidade no nosso dia a dia. A minhoca, né, assim como as sanguessugas, são hermafroditas. Já os poliquetos dividem-se em machos e fêmeas. Então, as minhocas e as sanguessugas possuem os dois sexos no mesmo indivíduo. Tá? Então, a gente vai ter tanto estrutura reprodutora masculina quanto estrutura reprodutora feminina no mesmo indivíduo. Tá? Então, as minhocas, ao se acasalarem, ficam unidas em sentidos opostos, ter uma figura ao lado. Então, aqui ela vai ficar uma desse lado e a outra do outro lado. Tá? Depois da cópula, ambas saem fecundadas com o casulo, e é formado a partir do clitelo. Em latim significa cinta, conjunto de anéis mais claros que a minhoca possui na região anterior. Tá? Então, para quem já viu uma minhoca, vocês vão ver que ela tem um anel mais claro, né, na região anterior dela, muito próximo da cabeça dela, né, daquela parte da cabeça. Então, ali é que vai ser a parte, a estrutura reprodutória, né, ou reprodutiva que eu tenho da minha minhoca. Tá? E aí, na verdade, é a minhoca-minhoco, que vai ter tanto estrutura reprodutora, né, feminina, quanto estrutura reprodutora masculina. Tá? E ali é que vai ficar armazenado todos os ovos, tá? Dessa minhoca. Então, vende-se humus de minhoca. Agora a gente vai lá no de olho, né? Então, você já viu por aí uma placa com a frase acima, vende-se humus de minhoca? Muitos agricultores utilizam humus produzido pelas minhocas para adubar o solo, preparando para o plantio, pois ele oferece nutrientes para as plantas, possibilita a aeração do solo e retém muita água. Mas o que seria humus? Humus, em latim, significa sepulto ou enterrado, e é um material resultante da decomposição dos restos de plantas, animais, ou seja, é rico em substâncias orgânicas. As minhocas, quando se alimentam do que há no solo, eliminam suas fezes na terra com matéria orgânica, que após ser decompostas por micro-organismos, bactérias e fungos, podem ser aproveitadas por vegetais na agricultura. Os criadores de minhoca, né, cultivam-nas em determinados locais e depois comercializam as terras onde elas se desenvolveram. Além das minhocas enriquecerem o solo com matéria orgânica, ao fazerem seus túneis, acabam permitindo que o ar entre com facilidade pelo solo, areando o solo. Tá? Então, as minhocas elas são de suma importância na produção. Por quê? Elas são capazes de produzir uma matéria rica em matéria orgânica, ou seja, um solo rico em matéria orgânica. E a gente sabe que matéria orgânica é muito importante para a produção de frutas, legumes, verduras, tudo mais. Tá? É muito interessante que a gente tenha minhoca dentro da nossa horta. Se você tem horta na sua casa, procure deixar cultivar minhocas, né? Deixando bastante matéria orgânica aí na hortinha que vocês têm na casa de vocês. Beleza? Dando continuidade aqui, agora a gente vai para a atividade número 2, né? E a atividade número 2 está perguntando assim para a gente: qual a principal novidade evolutiva que aparece nos anelídeos? Tá? A gente vai colocar aqui, né? Vou colocar aqui o texto. Principal novidade evolutiva que aparece nos anelídeos. A gente vai colocar que é a presença de anéis. E hemitâmeros, que são aquelas
separações do corpo desses indivíduos, tá? E agora a gente vai para 2, né? A presença de minhocas em áreas agrícolas é muito valorizada. Considerando a forma de locomoção e alimentação desses animais, justifique essa alternativa ou essa afirmativa. Então tá bem simples para quem prestou atenção até agora na nossa aula, né? Ela é valorizada, né? Ela é valorizada devido, tá, à sua produção de humus e aeração da terra. Respondida a nossa atividade número 2. Você não conseguiu acompanhar essa correção? Dá um pause no vídeo. Depois a gente vai dar continuidade falando a respeito dos artrópodes. Tá? Agora a gente vai falar um pouquinho a respeito desses animais que são os mais populosos, né? o que tem maior quantidade no nosso planeta. Tá? Apesar da gente achar que são os mamíferos, a gente está muito enganado. Tá? Os insetos, ou melhor dizendo, todos os artrópodes são o grupo de animal em maior quantidade no planeta Terra. Beleza? Então, os artrópodes em grego significa pernas articuladas, né? Então, artro vem de articulação, podes de pernas, tá? Ou patas, e vem do grego, então, pernas articuladas. Tá? Uma tradução direta do grego. Forma, então, o grupo com maior diversidade de espécies do planeta. O grupo com maior número de espécies é dos artrópodes. Estima-se, então, que haja mais de 1,1 milhão de espécies conhecidas pelos biólogos, mas o número real de espécies pode ser 5 vezes maior. Tá? Então, pode chegar até 5,5 milhões de espécies. Tá? Isso é uma estimativa. Vocês podem achar em livros quantidades maiores ou quantidades menores do que isso. Tá? Então, é apenas uma estimativa da quantidade de espécies de artrópodes que a gente conhece e também pode observar no nosso planeta Terra. Então, os principais grupos de seres vivos estão representados nessa figura, de tal forma que seu tamanho é proporcional ao número de espécies já identificadas. A borboleta, por exemplo, é o maior animal representado, pois os insetos entre os artrópodes constituem o grupo mais diversificado. Tá? Então, as borboletas são um dos grupos mais diversificados em relação ao número de espécies. Depois a gente vai ter lá outros como caranguejos, né? Enfim, vai ter outros artrópodes, né? Em maior quantidade do que a borboleta. Segundo lugar depois da borboleta. Tá? Estou dando continuidade aqui, né? Na figura, os artrópodes são representados por crustáceos, quelicerados e insetos, que são os animais mais bem-sucedidos do planeta. Isso se deve à grande diversidade de espécies e a capacidade delas de se adaptar para sobreviver nos mais diferentes ambientes, incluindo os desertos. Tá? Então, os insetos é um dos grupos mais importantes em maior quantidade de espécies que a gente tem dentro dos artrópodes. Né? A gente encontra desde insetos em deserto até em regiões muito frias. Então, os artrópodes possuem duas características que ajudaram muito a atingir tal diversidade: pernas articuladas, antenas e outras estruturas anexas ao corpo, chamado de apêndices, com diferentes funções: locomoção, captura de alimento, defesa e reprodução. Depois a gente vai ter o exoesqueleto, tá? É uma espécie de carapaça resistente e impermeável que protege o corpo do animal. Os artrópodes atuais podem ser classificados em 5 grupos principais. Um deles só possui artrópodes extintos e não será mais estudado aqui. Os grupos são os seguintes: então, a gente vai ter os crustáceos, os quelicerados, os hexápodas, que são os insetos, a gente vai ter os viriápodes, né? A gente vai ter os quilópodes e os diplópodes. Tá? Quem são cada um deles e qual a função deles no organismo, no habitat, né? Onde a gente encontra cada um deles. Então, os crustáceos são os caranguejos, siris, camarões, lagoas, cracas e tatuzinhos de jardim. Apesar de
muita gente não considerar, ou muita gente achar que o tatuzinho de jardim é um inseto, né? Ele também é um tipo de crustáceo, mas muita calma, não vai fritar, né, o tatuzinho do jardim aí, né? Achando que é um camarão, tá? Não é, muito pelo contrário, pode até transmitir doenças. Então a gente tem que ficar muito esperto com esses animais, principalmente animais nativos, animais silvestres, tá? Então tatuzinho de jardim a gente encontra embaixo lá de pedaço de madeira podre, né? Embaixo do vaso de flor, tá? Eles são crustáceos, tá? Pertencem ao mesmo grupo do caranguejo, e mesmo grupo das lagoas, das cracas, camarões, tá? E depois a gente vai ter os habitats, onde que encontramos esses animais, principalmente aquática, marinho ou de água doce, e algumas são de ambientes terrestres úmidos, como é o caso dos tatuzinhos de jardim. Depois a gente vai ter o grupo dos quelicerados. Quem são esses quelicerados? A gente vai ter o caranguejo ferradura, né? Aranhas, escorpiões, ácaros e carrapatos. Tá? Esses são os grupos dos quelicerados. A grande maioria, o seu habitat é terrestre, e o caranguejo ferradura vive em ambientes marinhos. Tá? Então, esse é um grupo do qual dos quelicerados, né? Não é de ambiente terrestre, sim de ambiente aquático. Depois a gente vai ter os insetos, tá? Ou também conhecidos como hexápoda, né? Hexápodo vem do grego, significa 6 pés. Tá? Inseto vem do latim, significa atormentadores ou perseguidores. Tá? A gente vai ter, então, como exemplo de insetos ou hexápodos, a gente vai ter as traças, libélulas, baratas, borboletas, gafanhotos, pulgões, percevejos, né? Moscas, pulgas, besouros, abelhas, formigas e cupins. Tá? Então, são aí uma infinidade muito grande de espécies, né? Desses insetos, que são de maior número de espécies já conhecidas pelo homem. O habitat desses animais, né? Então, a maior parte é terrestre, com poucas espécies aquáticas, marinhas ou de água doce, são os únicos invertebrados que podem voar. Tá? Então, entre esses invertebrados que a gente conhece, que a gente já falou a respeito deles até o momento, são os únicos que conseguem levantar voo, conseguem voar e ter um voo controlado. Depois a gente vai ter o grupo dos miriápodes, né? Quem são esses miriápodes, né? Então a gente vai ter os quilópodos e os diplópodos. No grupo dos quilópodos, né, que do grego significa 1000 pernas, são as lacraias e centopeias. A maioria de terrestre, mas poucas espécies vivem em zonas entre mares, ambientes marinhos que ficam expostos ao mar somente na maré baixa. Tá? E depois a gente vai ter os diplópodos. Quem são os diplópodos? São os piolhos de cobra. Ele é muito parecido. Muitas vezes as pessoas acabam confundindo, tá? Um piolho de cobra com uma lacraia ou uma centopeia. Existe uma grande diferença, tá? A centopeia ela tem as aberturas dela das patas para baixo, enquanto que o piolho de cobra é no abdômen do corpo, tá? E ele costuma, quando ele se sente ameaçado, ele se enrola todo e fica aparecendo lá um espiralzinho. Aonde que ele encontra esses animais? Em ambientes terrestres e preferem locais úmidos e escuros, os piolhos de cobra, tá? Já as lacraias e centopeias são ambientes terrestres, né? E alguns entre mares, né? Entre a maré baixa e a maré alta, muito próximo à praia. Dando continuidade, então, aqui, a gente vai falar um pouquinho sobre os artrópodes aquáticos. Tá? A gente pode observar aqui várias imagens, né? A gente vai ter o tatuzinho de jardim, a gente vai ter um caranguejo, ali na letra C um camarão, na letra D uma craca, tá? Eles vivem em baleias, por exemplo. Depois a gente vai ter um siri, e aqui a gente vai ter um caranguejo ermitão. Tá? E o último aqui uma lagosta, né? Bem bonita para a gente observar. Então ali, pessoal, ó, logo que os crustáceos surgiram junto com os moluscos, tornaram-se os senhores dos mares, ocupando vários ambientes uma vez que podiam nadar, flutuar, andar ou ainda se fixar em substratos, como é o caso da craca. Os crustáceos são predominantes aquáticos, marinhos ou de água doce, e seus principais representantes são caranguejos, siris, camarões e lagostas. Poucas espécies são terrestres, em ambiente úmido, tá? Como o tatuzinho de jardim. Todos são seres de vida livre,
que podem nadar e flutuar pelos mares, ou ainda viver fixos a substratos, como é o caso da craca. Acompanhe as imagens a seguir e mostra a diversidade dos crustáceos no nosso planeta. A gente já observou, né, essa diversidade de crustáceos e é onde a gente pode encontrar cada uma dessas espécies. Tá? Então aqui, ó, as diversas formas de ocupar o ambiente foram possíveis em grande parte por seus apêndices, exercerem diversas funções. Então a gente vai ter antenas, mandíbulas e garras e pernas. As antenas elas servem para quê? Dois pares exclusivos desse grupo de artrópodes permitem às lagostas, camarões, por exemplo, a percepção do ambiente por meio do tato, reconhecimento de substâncias. Então ele não precisa, por exemplo, ter uma observação muito melhor em relação aos seus olhos. Ela pode perceber através do tato com essas antenas. As mandíbulas e garras, elas capturam o alimento e defendem os ciris e lagostas contra os predadores. E as pernas servem para a locomoção, seja para caminhar, para nadar, para auxiliar na reprodução, né? No caso de camarões, lagostas, ciris e caranguejos, locomovem-se andando no fundo do mar. Em praias e mangues, nadam apenas em alguns momentos. Então, a maioria desses animais eles vivem andando e não nadando, né, como a maioria das pessoas acaba achando. Então, a gente vai ter aqui então as cracas e Darwin, né? Então, só dando continuidade aqui, o naturalista inglês Charles Darwin estudou por muitos anos as cracas e com elas pode descobrir uma série de características nesses animais que o ajudaram na construção da teoria sobre a evolução por seleção natural. As cracas podem viver sobre rochas, cascos de tartarugas, conchas de moluscos, carapaças de outros crustáceos, na pele de mamíferos aquáticos, como certas baleias ou ainda em cascos de navios. Elas vivem dentro de uma espécie de vulcãozinho que elas próprias produzem, fechando por tampinhas ou válvulas. Quando as válvulas se abrem, a craca coloca parte de sua estrutura para fora para se alimentar por filtração de pequenas partículas de matéria orgânica, o plâncton. Quando a craca está imersa, ou seja, fora da água, ela fecha suas válvulas ou válvulas. Esta adaptação permite protegê-las de predadores e da desidratação, o que colaborou para a sua seleção natural, segundo Darwin. Darwin ganhou uma medalha da Sociedade Real Inglesa em 1853 pelo seu trabalho com as cracas e se tornou um naturalista conceituado antes de sua mais importante publicação, A Origem das Espécies, em 1859. Tá? Então, esse cara aqui, ó, gosto muito de falar dele, tá? Vocês vão ver, vão ouvir muito falar dele dentro da área da biologia, tá? Ele fala a respeito das cracas, né? Tem vários livros dele aqui na minha estante, tá? Ainda vem na minha biblioteca, que eu tenho aqui em casa, tá? Eu gosto muito de ler, tá? Espero que vocês também tenham esse hábito, porque é muito importante para a gente conhecer coisas novas, tá? Principalmente agora, tá? Durante o 7º ano, vocês têm toda uma vida pela frente. Ler é muito importante, tá? Bom, então, Darwin ele explicou várias teorias dele, né? E ficou muito conhecido antes dele publicar um livro chamado A Origem das Espécies, tá? E esse livro aqui, ó. Esse cara aqui, ó. Muito legal, tá? Vocês ainda não vão entender muito bem, mas existem versões, tá? Para ensino fundamental desse livro. Não sei se vocês quiserem ler, tá? Mas ele é assim um pouco mais complexo, com uma leitura um pouco mais complexa. Então esse livro aqui foi a obra de arte de Darwin, mas antes disso ele já foi reconhecido pela Sociedade Real Inglesa através de um trabalho que ele falou a respeito dessas cracas após vários anos de observação, tá? Então a gente vai dar continuidade agora ao nosso conteúdo. Número 1. Descreva as principais novidades evolutivas que aparecem nos artrópodes, né? Quem são as principais novidades evolutivas dentro dos artrópodes? Então a gente vai ter aqui os apêndices, né? Como sendo principais apêndices.
os apêndices como sendo as principais novidades evolutivas. Quem são esses apêndices, professor? Antenas, pés, lados. Depois a gente vai ter e isso. Bom, essas são as principais novidades evolutivas que a gente tem dentro dos artrópodes. Agora a gente vai aqui para a nossa número 2, que está pedindo para a gente. Então, identifique as funções dos apêndices de um camarão destacado na figura abaixo. Então, as antenas, qual que é a função da antena? A antena tem como principal função, né, tato, né? Então, a gente vai colocar lá, antenas, tato, ou percepção, né, do tato. A gente vai ter aqui o olho, tá? O olho, ele tem como principal função, tá? Percepção de luz. A gente vai ter aqui os apêndices anteriores. A gente vai colocar a locomoção. Posteriores. Locomoção também. E aqui o telson, né? E a nadadeira caudal. O telson é para reprodução. E a nadadeira caudal. Tá? Locomoção. Ótimo. Então aqui a gente já colocou todas as funções que a gente tem dentro dos nossos, dentro dessa imagem que a gente viu na atividade número 2. Beleza? Vamos agora aqui ao nosso em casa, que eu vou deixar para vocês na nossa aula de hoje, tá? Vai lá para a nossa última página, né? A gente vai aqui para o nosso em casa, tá? Vou deixar para vocês o em casa número 1 e o número 2. O número 1 está pedindo assim para a gente, em relação ao grupo de animais estudados até agora, os moluscos apresentam alguma novidade evolutiva? E quais são elas? Será que os moluscos apresentam alguma novidade evolutiva anteriormente, né, daquilo que foi apresentado anteriormente? A gente vai observar isso, e vocês vão dizer que sim ou que não. E número 2, faça um pequeno texto caracterizando os anelídeos, leve em conta aspectos geral do corpo, habitat e modo de vida e formas de reprodução. Então, vocês vão falar um pouquinho sobre o aspecto de vida, tá, dos anelídeos, o corpo dele, o habitat e a forma de reprodução desses animais. Beleza, pessoal? Bom, qualquer dúvida que vocês tiverem, né, a respeito desse conteúdo, eu vou estar à disposição de vocês, tanto aqui no Plural quanto lá no WhatsApp, tá? Espero que tenham um ótimo dia e até a nossa próxima aula. Grande abraço a todos.